Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre radical aritmético. Antes disso, eu peço para que vocês curtam aí, tá? Dê um likezinho para ajudar o canal. Muitas pessoas estão nesse momento estudando em casa. Alguns não têm o direcionamento, o roteirinho assim como vocês, meus queridos alunos. E aí a gente pode ajudar mais pessoas, tá bom? Vamos lá, então. Nós vamos tratar dos radicais aritméticos. O que é radical? Essa bolinha insiste em aparecer. Ó. O que é radical? Radical é aquele símbolo da radiciação, tá certo? Por que aritmético? A aritmética, ela trabalha muito as operações com os valores positivos, tá? Ou os valores não negativos. Então, aritmético, porque nós só vamos trabalhar com raízes, tá? Que a gente vai chegar com radiciações, que a gente vai chegar em valores positivos, tá? Ou zero. Tudo bem? Por isso que é aritmético. Nós não vamos ter números negativos nessa história aqui. Ok? Procedendo. Então, bora trabalhar, né? A gente vai falar da definição. A definição, ela é um pouco rebuscada, porque ela tem muitos símbolos, né? Então, prestem bem atenção. Um número qualquer R que seja maior ou igual a zero. Um número qualquer B que seja maior ou igual a zero. E um número N que pertence ao conjunto dos naturais sem o zero. Tá? O N não pode ser o zero. R pode, B pode. Tá? N tem que ser natural e sem o zero. Nessas condições, nessas orientações aqui, a gente agora vai entender o que é um radical aritmético. Um radical aritmético é escrito nessa forma aqui, ó. Raiz enésima de B vai dar igual a R. Raiz enésima de B igual a R. É a operação inversa da potenciação. Temos aqui desse lado, ó, da nossa flecha de dupla entrada, que um determinado valor R elevado a N dá igual a B, isso significa que se eu extrair a raiz enésima de B, vai dar R, ou seja, a operação inversa da potenciação. Por que N tem que ser um número diferente de zero? Natural diferente de zero? Porque não existe raiz enésima de nada, não existe. Então, não adianta, não tem, não vale. Por que B tem que ser um número maior ou igual a zero? Porque raiz de zero existe, qualquer raiz de zero existe, dá zero. Tá? Então, está dentro da questão de ser um radical aritmético. E por que R também é um número maior ou igual a zero? Ora, se o radicando é um número nessas condições, com certeza a raiz também vai ser um número maior ou igual a zero. Tá bom, eu sei que a definição é bem chatinha, porque ela tem bastante símbolos, mas é bem interessante e importante que vocês entendam. Só que nada como a prática. Vamos entender isso aqui na prática. Eu quero extrair a raiz quarta de 16. Ok, então vamos extrair a raiz quarta de 16. É o mesmo que pensar qual é o número que elevado à quarta potência resulta em 16. Nossa, essa interrogação já está inclusive parecida com o resultado. O número é 2. É 2. Na prática, é assim que a gente resolve radicais aritméticos. Certo? Próximo. Agora vamos às propriedades dos radicais aritméticos, tá? Nós temos 4 propriedades, nesse vídeo nós vamos trabalhar 3. Primeira propriedade é a multiplicação de radicais de mesmo índice. Ó, aqui é N, aqui é N. Todas as propriedades que nós vamos abordar agora vai implicar em deixar essas operações aí num mesmo radical, tá bom? As propriedades, elas têm essa característica, deixar os radicais num mesmo radical, ou seja, na mesma casinha. Então, faremos o seguinte, ó, deixa eu trocar a cor aqui, preto, vamos resolver em preto, tá? Raiz enésima, a gente considera o mesmo índice de A por B, de A vezes B. Prontinho, a gente coloca tudo na mesma casinha, tudo no mesmo radical. Ok? Na prática, muito melhor. Vamos para a prática. Eu tenho raiz quarta de 2 que multiplica a raiz quarta de 3. Como
ambos têm o mesmo índice, a gente pode colocar no mesmo radical. Então, a gente vai ter a raiz quarta de 2 vezes 3, tá? O resultado disso vai ser raiz quarta de 6. Pessoal, será que tem como simplificar esse radical? Essa raiz? Não, não dá para simplificar, mas loguinho a gente já vê por que a gente não pode simplificar um radical. Ok, bora. Próxima propriedade. A próxima propriedade é a propriedade 2. E qual o objetivo da propriedade mesmo? Deixar os radicais num mesmo radical. Tá? Como os índices são iguais, tá? Se os índices não forem iguais, primeiro nós devemos deixá-los iguais. Tá? Depois a gente vê isso. Então, aqui, raiz enésima de A dividido por B. Belezura. Isso é genérico. Vamos para a prática. Na prática, raiz cúbica de 24 dividido por raiz cúbica de 3. Colocando toda essa turma na mesma casinha, no mesmo radical, nós vamos ter raiz cúbica de 24 dividido por 3. Raiz cúbica de 24 dividido por 3 vai dar raiz cúbica de 8. Amores, pensem comigo, será que existe essa raiz cúbica de 8? Porque no exercício anterior, a gente não tinha raiz exata. Quando você conseguir extrair essa raiz exata, daí tu faz, filho de Deus. Tu faz até o final. Então, qual é o número que elevado ao cubo resulta em 8? Isso, muito bem, Marco. Muito bem, Marco. O número que elevado ao cubo resulta em 8 é o 2. Portanto, raiz cúbica de 8 é igual a 2. Isso está na prática, muito mais fácil. Porém, é bem importante também falar da forma genérica, tá bom, meus lindos? Terceira propriedade, nós temos uma raiz de uma raiz. Ó, vamos lá, falamos de multiplicação de radicais e falamos de divisão de radicais. Agora, a raiz de outra raiz. Nós temos a raiz enésima da raiz emésima. Como que a gente faz para colocar no mesmo radical? A gente multiplica os índices. Portanto, eu tenho raiz de m vezes n de A. Tá certo? Então, é isso. Bora para a prática. Nada como a prática. Vamos ter o seguinte. Aqui é a raiz quadrada, porque o 2 fica escondidinho, né? Me chame desse menino. E aí, a gente multiplica. 2 vezes 3, 6. Raiz sexta de 2. Não existe exata, né? Então, a gente para a porra aqui. Bom, continuando, meus amores. Agora é só para te dar um tchauzinho para a próxima videoaula, que nós vamos falar de uma quarta propriedade. Obrigada pela atenção. Beijos. Até a próxima. Não esqueça de curtir. Tá bom, chuchus? Até mais.